Estamos na quaresma e eu não sei como é que você vive isso, mas a quaresma é como aquele período em que o cristão se coloca diante de um espelho e diz: agora é sério, vamos encarar o que precisa mudar. E muita gente acha que quaresma é só cortar chocolate, refrigerante, rede social, mas eu vou te falar uma coisa. Também tem uma penitência que quase ninguém faz e ela é uma das mais difíceis. Eu preciso fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca te fez. Quando você erra uma questão que já tinha estudado, o que é que você faz? Quando você reprova de novo, quando o ciclo não rende, quando você esquece uma matéria que você revisou 3 vezes, o que acontece dentro de você? E eu vou te dizer o que acontece porque eu já vivi isso. Você se ataca, você se xinga por dentro, você pensa: eu sou burro, eu não sirvo para isso. Todo mundo consegue, menos eu. E aí começa um ciclo que é mais destrutivo do que qualquer matéria difícil. Porque o seu pior inimigo nos estudos não é o edital, não é a banca, não é a concorrência. É a raiva que você tem dentro de si mesmo. E aqui entra a quaresma. O deserto não revela só tentações de fora, ele revela principalmente as tentações de dentro. E uma das coisas mais perigosas é essa. Quando a gente erra, a gente acha que precisa pagar com uma pancada interna. Como se o sofrimento emocional fosse a moeda que compra competência. Hoje eu quero falar sobre isso com você. Como estudar sem se destruir por dentro. E eu vou trazer hoje 2 santos que talvez você não conheça, mas que tem tudo a ver com essa luta. São Francisco de Sales, talvez o homem mais manso da história da igreja, e por dentro ele era um vulcão. E ele teve que aprender a vencer a si mesmo sem se odiar. E São Maximiliano Kolbe, o homem que transformou o que parecia fracasso total, destruição total, num ato de amor que mudou o mundo. Quaresma é isso. Conversão do jeito de lutar. Eu me chamo Felipe Duque, sem palavras, tá fazendo essa série com você. Eu espero que você comente aqui embaixo se isso aqui tá sendo útil aqui no Estratégia, enfim, né? E aqui dentro, né, de certo modo, eu tenho enfrentado as tentações que você nem imagina. Mas se isso aqui te toca ou de alguma maneira caminha você para frente, eu agradeço e dedico completamente a Deus. E para a gente continuar essa série, depende de você. Você tem que comentar aqui embaixo e, se Deus quiser, Ele permitir, a gente vai estar cada vez mais tentando trazer aquilo que rasga o nosso coração para que você também reflita e cresça na caminhada. Então comenta aqui embaixo, vou ficar feliz e vamos lá. Olha, São Francisco de Sales, ele é um vulcão que virou uma brisa. Ele nasceu em 1567 na Saboia, que hoje é a França, e ele era um nobre, um cara inteligente, ele estudou nas melhores universidades de Paris e de Pádua, e ele se formou em Direito. Ele podia ser qualquer coisa, mas ele larga tudo para ser padre. E depois ele virou bispo de Genebra, no tempo em que Genebra era dominado pelo calvinismo, ele estava literalmente num terreno hostil. E o que impressiona em São Francisco de Sales é o contraste. Ele fica conhecido como o doutor da mansidão. A igreja inteira o reconhece como o santo mais doce, mais suave e mais paciente. O Papa Pio IX o declarou doutor da igreja pela doçura dos seus escritos. Dom Bosco se inspira tanto nele que chamou sua congregação de Salesianos, em homenagem a Francisco. Mas olha, o que é que descobriram depois que ele morreu? A mesa de trabalho dele estava toda arranhada por baixo. Porque Francisco de Sales, ele tinha um temperamento fortíssimo. Ele era explosivo por natureza. E quando alguém vinha falar com ele e ele sentia a raiva subir, ao invés de ele explodir com a pessoa, ele arranhava a mesa por baixo. Ninguém via, mas a mesa sabia. E mais, quando fizeram a autópsia, encontraram uma quantidade enorme de fel no corpo dele. Os médicos da época atribuíram isso ao esforço constante de controlar o temperamento durante toda a vida. Ou seja, a mansidão de Francisco de Sales, ela não era natural, era conquistada todos os dias, arranhão por arranhão. E sabe o que ele escreveu na Filoteia, o livro mais importante dele? Ele disse o seguinte, e lembra que a gente conversou sobre isso aqui já. Ele fala, olha, tem paciência com todas as coisas, mas primeiro tem paciência contigo mesmo. E ele completa isso, ele fala, olha, nunca confundas teus erros com teu valor como ser humano. Tu és uma pessoa perfeitamente valorosa, criativa e preciosa.
porque tu simplesmente existes. Percebe a força disso? Ele não está dizendo não erre, ele está dizendo não se destrua por ter errado. E ele disse outra coisa que eu acho que é para você que está aí se culpando por cada questão errada. Ele escreveu: a alma que passa do pecado para a devoção não deve pensar em conseguir tudo de uma vez. A aurora dissipa as trevas pouco a pouco. Isso é belíssimo. Pouco a pouco. Não tudo de uma vez. Você não vai virar o concurseiro perfeito amanhã. E você nem precisa. O caminho é de arranhão em arranhão. De manhã em manhã, de aurora em aurora. O crescimento, ele vai sendo pouco a pouco nos estudos e na vida, e você precisa disso. A renúncia da pessoa que é viciada, você dá um vício menor, e assim ela vai largando pouco a pouco. Você não tira tudo de uma vez. E aqui deixa eu traduzir isso para a tua mesa de estudos, porque o que Francisco de Sales vivia com o temperamento, você vive com a autocobrança. Você erra 5 questões de tributário e faz o quê? Se xinga. Você faz uma prova, não atinge a nota de corte, humilhante, se humilha. Você vê o colega passando e você fica como? Você se compara e se diminui. E aí vem aquela frase que é um veneno. Eu deveria ser melhor do que isso. Francisco de Sales tinha um nome para isso. Ele chamava de inquietação. E ele escreveu algo que parece que foi escrito para concurseiro. Olha o que ele disse. Fora o pecado, a ansiedade é o maior mal que pode acontecer a uma alma. O maior mal. E ele explica por quê. A preocupação vem do desejo desordenado de se livrar do mal que sentimos. E, no entanto, não há nada que piores mais o mal do que a inquietação e a ansiedade. As aves ficam presas em redes porque, ao serem pegas, começam a se debater convulsivamente para sair e em cada movimento se enroscam mais. Será que você leu isso? Será que você percebeu? Você é o pássaro na rede. Quanto mais você se debate contra o teu próprio erro, mais preso você fica. Quanto mais raiva de si mesmo, menos energia para estudar. E aí entra num círculo vicioso. Erra, se ataca, perde energia, estuda pior, erra mais, se ataca mais. E o que é que Francisco propõe? O oposto. Ele escreveu: não atormentes o teu coração, nem mesmo quando ele se tiver desviado. Toma-o com toda a cautela e reconduze-o ao seu caminho. Logo desde amanhã, dispõe a tua alma para andar tranquila. É reconduzir. O caminho é voltar. A gente sabe que o beijo da reconciliação é o melhor beijo que tem. É a volta ao caminho. É voltar a te sentir. É voltar e falar: meu Deus, como é bom estar aqui de volta. Como é bom te sentir, Senhor. Como é bom, portanto, estar de novo no centro. Como é maravilhoso sentir a graça. Como é, sem palavras, estar no caminho de novo. Não é se castigar, não é se humilhar. Como quem pega uma criança pela mão e diz: vem, vamos de novo. E ele ainda diz, completando de maneira belíssima, o seguinte: eu fiz um pacto com minha língua, não falar quando o meu coração estiver perturbado. Sabe o que isso aqui significa para o concurseiro? Não tome decisão nenhuma depois de uma prova ruim. Não decida mudar de estratégia às 11 horas da noite, quando você está exausto, quando você está exausto com aquela raiva de si mesmo. Faça como Francisco. Arranha a mesa, mas não fala. Espere amanhã, espere a aurora que dissipa as trevas, pouco a pouco. Agora eu quero mudar completamente de registro e te levar para um dos momentos mais impactantes do século XX, porque se São Francisco de Sales ele te ensina a lidar com o fracasso interno, São Maximiliano Kolbe ele te ensina o que fazer quando o fracasso é externo. Quando tudo desmorona, quando o mundo tira de você tudo o que você construiu. Maximiliano Kolbe ele nasceu em 1894 na Polônia. E desde criança ele era um cara brilhante. Ele entrou para os franciscanos, estudou em Roma, ele tinha doutorado em filosofia e teologia. E ele era um visionário. Nos anos 1920 e 30, quando ninguém pensava nisso, ele fundou uma editora, uma revista que teve uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares na época. Ele fundou até uma estação de rádio. Ele criou uma cidade inteira dedicada à evangelização, que era a cidade de Imaculada, perto de Varsóvia, com mais de 700 frades. E ele foi para o Japão e fundou lá um mosteiro em Nagasaki. O cara era realmente uma pessoa gigante. E aí veio a guerra. Os nazistas invadiram a Polônia, Kolbe foi preso, foi mandado para Auschwitz. O número dele era 16.670 e tudo que ele construiu foi destruído. A editora, a revista, a cidade, tudo. E em Auschwitz ele foi posto, para carregar cadáveres para o crematório. Ele
que construiu um império de evangelização carregando corpos. E no final de julho de 1941, um prisioneiro fugiu do campo. E como represália, o comandante nazista escolheu 10 prisioneiros ao acaso para morrer de fome no calabouço. Um deles, Franciszek, gritou desesperado: "Minha esposa, meus filhos!" E naquele momento, Kolbe saiu da fila, ele se apresentou ao comandante e disse: "Eu sou um sacerdote, eu quero morrer no lugar desse homem." E foi aceito. Kolbe foi jogado num calabouço sem comida nem água, com outros 9 homens. E durante 2 semanas, enquanto os outros gritavam de desespero, Kolbe rezava, cantava hinos e consolava os companheiros. Os guardas relataram que no calabouço não se ouvia mais gritos, mas sim cânticos e orações. E depois de 2 semanas, ele ainda estava vivo. Ele recebeu uma injeção letal em 14 de agosto de 1941. E suas últimas palavras foram: Ave Maria. Franciszek, lá, o homem que ele salvou, viveu até os 93 anos, esteve presente na canonização de Kolbe em 1982, e ele disse algo que eu quero que você grave. Enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, considero o meu dever contar sobre o ato heróico de amor de Maximiliano Kolbe. Agora eu quero juntar esses 2 santos na sua vida de concurseiro, especialmente nessa quaresma. Francisco de Sales, ele te ensina a poda interior, parar de se destruir. A quaresma, ela pede jejum, e o jejum mais difícil talvez não seja de comida, mas de autogestão. Jejue de voz interna que te humilhe. Jejue do hábito de se xingar depois de cada erro. Jejue da comparação. Toda vez que vier o pensamento "eu sou burro", arranha a mesa. Mas não repita a frase. Reconduza o seu coração. A aurora dissipa as trevas pouco a pouco. Maximiliano Kolbe, ele te ensina a poda do propósito. Para que você estuda? Kolbe, ele construiu um império e perdeu tudo. Mas no momento final, quando não sobrou nada, o que restou foi o amor. Ele deu a vida por um desconhecido. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou, tudo que ele construiu, culminou naquele gesto. E a quaresma, ela pede esmola. É interessante que eu lembro muito do meu avô, né, com o Maximiliano Kolbe. A gente não tem nas capitais, né, a festa da colheita, né, dos povos tradicionais. E eu me lembro muito desse exemplo do meu avô, né, porque quando você planta, você não sabe se a safra de milho, se a safra de tomate vai ser boa. E a gente não sabe o processo que é feito da poda, porque primeiro ele trabalha no terreno, ele serve, tentando melhorar, ele ara o terreno, depois ele vai irrigar o solo com a água e ele planta a semente. E ele faz a poda, que é o ajuste fino do que é que precisa ser tirado, as ervas daninhas precisam ser cortadas. Ele vai escorar o caule ali e ele aguarda benevolente uma graça que vem do céu e que não depende dele, não depende de você. E você dá. Quando você colhe, você dá. E você faz uma festa danada. Eu lembro do meu avô berrando no interior por causa da chuva. Chegou a chuva, meu filho. E ele gritava de alegria. Aquela gritaria que você ficava assim, isso é um louco. Não. Você não sabe. Você não tem noção do que é fazer a poda, irrigar o terreno. E você sentir ali a alegria. E quando você colhe, você dá. Você precisa dar. Você vai urrar de alegria. E você vai distribuir isso. Assim como meu avô, que eu lembro desses berros e gritos dele, do choro, que sabe que quando ele recebe por benevolência a graça, a chuva que vem do céu, que não depende dele, ele distribui. Obrigado, vô, por isso. E a oração? A oração é isso, é levar para Deus os arranhões e os calabouços. É dizer: Senhor, errei hoje de novo, mas estou aqui. Como Francisco, eu reconduzo o meu coração. Lembre, o voltar é mais importante do que o ir. Como Kolbe, eu ofereço o que eu tenho, mesmo que pareça pouco. Recapitulando, hoje a gente conheceu 2 santos novos. São Francisco de Sales, o homem que por fora era mansidão e por dentro era um vulcão que arranhava a mesa para não explodir. Ele te ensina: tem paciência contigo mesmo. Não confunda os seus erros com o seu valor. A aurora vem, mas vem pouco a pouco. E São Maximiliano Kolbe, o homem que perdeu tudo o que construiu e no momento mais escuro da história, ele transformou a própria morte num ato de amor eterno.
ele te ensina o que sobra quando tudo cai é o amor com que você faz cada coisa. Se esse vídeo te tocou, manda aí para aquele concurseiro, para aquele estudante, para alguém que vive se culpando, que vive com raiva de si mesmo. Estuda só na base do ódio e comenta aqui embaixo qual arranhão na mesa que você precisa fazer hoje ao invés de se destruir. Fica com Deus, que seja um Quaresma muito abençoado.